Olá, seja bem-vindo ao programa Remediar e Prevenir. Esse que é um programa baseado na Comissão de Saúde aqui da Câmara Municipal de Curitiba. O tema dessa temporada é saúde mental e esse é o terceiro episódio da temporada. Se você gosta do tema, se interessa pelo assunto, não saia daí. Olá, seja bem-vindo a mais esse programa que faz parte do CMC Podcasts, um produto aqui da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Curitiba. Esse é o terceiro episódio do programa Remediar e Prevenir e nós vamos hoje falar aqui com os vereadores da Casa Legislativa da capital paranaense. Então, começando aqui pelo vereador Alexandre Leprevot, seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui participando e falando de um tema tão importante como esse. Com a gente também aqui a vereadora Noêmia Rocha. Noêmia, seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Muito obrigada. A gente está aqui falando de uma pauta extremamente relevante, uma bandeira nossa, que é a saúde. Acho bem relevante para que as pessoas possam ter um pouco mais de conhecimento de tudo aquilo que acontece aqui na Câmara. E fechando aqui a nossa mesa, o vereador Oscalino do Povo. Vereador, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Patrícia. Primeiramente, quero agradecer ao Criador Deus pelas criaturas estarem aqui falando de um tema fundamental, que é a saúde. Estamos juntos para que possamos trocar essa experiência. Muito legal. Bom, gente, o terceiro episódio, ele funciona de um jeito um pouco diferente, né? No primeiro episódio, a gente reuniu aqui especialistas para falar um pouco dessa linha histórica da saúde mental, não só em Curitiba, mas também no Brasil. No segundo episódio, a gente trouxe mais essa questão de como que a população pode ajudar e encontrar esse recurso de ajuda quando você encontra algum problema de saúde mental. E aqui o terceiro episódio, a gente traz vocês para vocês esclarecerem para a população alguns temas, alguns pontos que foram trazidos nesses primeiros episódios. Então, para começar o nosso debate aqui, eu vou trazer o vídeo do Maurício Ouama, ele que é historiador, e trouxe um tópico importante aqui para a gente discutir. Pode rodar, Bruno. Que é exatamente essa importância da preservação desses espaços, né? Que de modo algum é inconcebível você, em nome de uma especulação imobiliária, você está abolindo esses espaços, né? E que realmente eles permaneçam ali na sua importância para o bem ou para o mal, né? Que ele tem que estar ali, seja não para maquiar ou para realmente nos revelar, né? Essa reflexão sobre esse dia a dia, né? Então, vereadores, nessa fala o Maurício trazia como exemplo o Hospital Bom Retiro, né? Que foi um hospital que, inclusive, teve algumas cenas de filmes gravadas ali e tinha uma história muito ampla nessa questão da época que existiam os hospícios, né? E ele fala da importância de mantermos esses espaços vivos no sentido de que as pessoas conheçam a história para que a história não seja repetida. Vocês acreditam que, por exemplo, não preservar esses espaços como um espaço de memória, a gente consegue, de fato, evitar o que aconteceu no passado para que não aconteça mais no futuro? Alexandre? Bom, na minha opinião, não está relacionado à preservação do espaço, né? Não fazer com que aconteça o que acontecia lá no passado, que era um modo extremamente arcaico, fazer com que não se repita, no meu entendimento, não está relacionado à questão da preservação do espaço. Eu acho que tem outros pontos que nós precisamos trabalhar, evoluir e aplicar nas políticas referentes à saúde mental para que não aconteça o que aconteceu no passado. Os espaços, eles precisam se renovar, esses locais não tem como deixar estagnados para ficar lá mantendo esta história, ainda mais sendo uma história nem um pouco positiva, né? Uma história até certo ponto pesada. Então, no meu entendimento, a relação do espaço com o que pode vir a acontecer no futuro em relação à saúde mental, essa relação não existe no meu entendimento e, obviamente, que eu respeito a opinião do Maurício, né? Noêmia, você acha também que existem outras maneiras da gente preservar essa história, além de deixar os espaços ainda
enfim, disponíveis para a população aprender o que aconteceu? Sim, na verdade, sim. A minha leitura em relação aos hospícios, hospitais de manicômio, eram chamados de hospitais de loucos. A gente sabe que, historicamente, as famílias deixavam seus doentes nos hospitais e desapareciam. Até no próprio cadastro inicial já se colocava endereços errôneos. Justamente nessa questão, não é problema meu. E isso veio dificultar o tratamento desse doente. Isso veio totalmente porque o convívio familiar ajuda na recuperação da doença mental, da saúde mental, melhora. E aí, o que o Estado fez? Bom, já que a família abriu mão, o Estado vai abrir mão também. Acabou abrindo mão desse espaço que poderia ter sido feito, conduzido de outra forma. Mas chegou um momento que não tinha mais o que fazer. As pessoas estavam ali abandonadas pela família. E isso trouxe uma responsabilidade, então, depois disso, a partir disso, da família, que é também responsável. Porque quando você vai governar, você tem que governar o poder público, mas também com a sociedade civil. Nisso, a gente viu, por exemplo, o Hospital do Pinel, né? O Hospital Bom Retiro, como você comentou. Eu entendo que é bom, é saudável manter a figura do hospital, mas não a sua normativa, como era antigamente. Dá para se trabalhar ali com saúde mental, como prevenção, como uma maneira diferenciada de tratamento. Hoje, por exemplo, as políticas públicas que a gente tem, elas são boas, mas precisa avançar. Então, ali teria ter sido um centro de atendimento à saúde mental. Nesse sentido, eu acho que é importante manter aquele espaço para trazer a história de que no passado não deu certo, mas a gente está buscando o que vai dar certo enquanto políticas públicas. Mas a senhora enxerga que manter aquele espaço funcionando, né? Funcionando. Funcionando. E não como apenas uma memória histórica. Aí eu concordo com ela também. Elefante branco. Não ficar parado no elefante branco como história, né? Funcionando, eu também concordo e acredito muito que teriam formas de funcionar que fossem positivas, né? Formas que dariam resultado à população. Não como foi no passado, mas formas atualizadas para o momento. Então, eu concordo nesse aspecto com a senhora. Até dá para deixar um museu lá, uma sala de fotografia do que foi aquele espaço ali, mas transformar ele em políticas públicas que melhorem a vida do cidadão em relação à saúde mental. Vereador Scalino, você lembra como que era essa questão da saúde na época que existiam ainda os hospícios? Perfeitamente, Patrícia. Eu, muito tempo na saúde, então a gente viu e ouviu histórias assim das mais variadas. Por exemplo, uma vez fui visitar um tio e lá ele estava já por uns 6 anos lá. E ali passava a ser a residência deles. E até um cidadão passou assim. Ele falou: Scalino, esse senhor está aqui faz 30 anos. Imaginem, uma vida ali. Por quê? Porque a família, a vereadora foi muito clara, a família arrumou um lugar de deixar esse ente querido e sabia que ali, de uma forma ou outra, seria melhor tratado do que em casa. Então, eu percebo também que as coisas evoluíram muito, mas nem poderia também deixar tão rapidamente sem aproveitar o antigo, conciliar um pouco. Mas, de qualquer forma, vejo que está sendo bom o modelo e para que a família também tenha a sua responsabilidade de estar acompanhando e não deixar só para o poder público. E vejo assim que as empresas, os segmentos organizados poderiam estar participando para entender melhor, porque as conferências de saúde, elas são abertas. Então, é importante que a comunidade se intere desses espaços, dessas ideias que é a saúde. Bom, nesse primeiro episódio em que o Maurício participou, muito se falava sobre essa questão de que antigamente existia uma ideia de que você deveria pegar essa pessoa que tem o problema da saúde mental e isolar ela da população, da comunidade. Vocês acreditam que isso ainda respinga no estigma que existe hoje sobre saúde mental, doença mental? Alexandre, você acha que as pessoas hoje em dia já estão encarando problemas de saúde mental da mesma forma como um problema cardiológico, por exemplo, ou doenças mais graves? Eu acho que sim, né? Eu acho que hoje a gente tem que cada vez mais evoluir no contrário, né? Evoluir na questão da inclusão, né? A saúde mental, ela tem
tratamento, né? Ela tem condições de ser integrada. Aquela pessoa que tem um problema de saúde mental, ela tem condições de ser integrada à sociedade, desde que tenha uma retaguarda, tanto da família quanto do poder público. Eu, particularmente, enxergo que o poder público está deixando a desejar na questão da saúde mental das pessoas. Eu acho que aqui no município, inclusive, nós poderíamos avançar muito nessa questão. Eu enxergo que as políticas que hoje estão em prática não são suficientes para cobrir o número de pessoas que passam pela situação de problema com saúde mental. Então, eu enxergo que o caminho é trabalhar desde da fonte na questão da inclusão, fazer com que a pessoa que sofra desse problema pode estar cada vez mais perante a sociedade, e é claro, isso só será possível se tiver uma boa retaguarda. Noêmia, você acha que é tabu ainda falar sobre saúde mental? Muito, a começar da família. A família tem muita dificuldade de encarar essa situação, por isso vem aquela até cultural de transferência de responsabilidade. Eu recebo muito no nosso gabinete pessoas dizendo assim: minha mãe não sabe mais cuidar do fulano, ele está enlouquecido, não tem um lugar para colocar ele ad eterno. É essa fala. Então essa é a nossa preocupação. Por quê? Porque, como foi dito aqui, as políticas públicas em relação à saúde mental ainda está aquém daquilo que a gente vê necessário. Por quê? O mundo está enlouquecendo. A verdade é essa. A saúde mental tem todos os graus, como qualquer outra doença. Tem aquele que é mais ameno, depois aquele médio, aquele grave. O grave, quando está em surto, a gente tem algumas políticas de conter esse surto, de um internamento de 30 até 90 dias, até sair do surto, mas quando sai do surto, devolve para a família. Então, a necessidade de conscientização dessa família, de acompanhar essa pessoa, de levar para a unidade de saúde, de acompanhar através do medicamento. O fulano não quer tomar remédio. Não é questão de querer, é necessário, use estratégias, mas dê o medicamento. E uma pessoa com saúde mental, principalmente mais grave, ela não tem noção que horas ela vai tomar, que horas ela não vai tomar. Então, a importância da família. O que eu penso que dá certo é a família comprometida com esse indivíduo de saúde mental e o poder público dando respaldo, principalmente para pessoas de baixa renda. Quem é rico vai para uma clínica particular, paga lá 15 mil reais mês, tranquilo. Mas e quem não tem condições? Que depende do poder público. Então, eu penso que é uma junção dessa união, mas a minha preocupação é em relação à família. O que nós temos visto quero me livrar, em outras palavras. Eu não sei tratar, eu não sei cuidar, eu não quero mais cuidar, ver um lugar para colocar ele, porque minha mãe não aguenta mais, meu pai não aguenta mais, e eu quero resolver o problema dos meus pais colocando meu irmão no internamento ad eterno. Isso não existe mais hoje. Vereadora Scalino, você entende também que falta esse entendimento da família de como lidar com essas situações? Falta da família, e o poder público também tem que estar gerindo de uma forma inclusiva na participação de que lá não é só para ficar o doente, lá é para estar a melhora, mas para isso também o funcionário, né, o colaborador tem que ter momentos de descontração, um momento aeróbico, um momento de dinâmica, uma partilha, uma rodoterapia, enfim, porque para cuidar de pessoas doentes tem que estar bem. Então, coloco desta forma. Tá, tem que ter um olhar também para quem está atuando ali na linha de frente. Bom, vamos trazer agora a fala da Claudiane Araújo. A Claudiane trabalha como voluntária no CVV, né, que muitos psiquiatras, enfim, profissionais da área falam que é como se fossem os primeiros socorros, né, quando alguém está com algum problema de saúde mental. Bruno, pode rodar aí a fala da Claudiane para a gente, por favor. Porque nós prestamos esse serviço gratuitamente de utilidade pública para a sociedade, né? E nós hoje estamos numa casa que foi concedida já há bastante tempo e vira e mexe a gente tem, de tempos em tempos, que renovar essa concessão. Até o ano passado a gente correu o risco de perder a casa porque faltou lá um documento ou algo nesse sentido, né? Então, o nosso objetivo é isso, ter uma casa própria, né? Que é um município, alguém, uma mobilização que nos ajude a ter esse ambiente.
A Claudiane estava falando sobre isso, né? Que às vezes até mesmo para você ter uma ONG, ter um espaço que é totalmente voltado para a população, de uma forma gratuita, que na verdade está ajudando todo um sistema, existe muita burocracia para isso acontecer. Então ela relatou que eles quase perderam a casa onde eles trabalham hoje de forma totalmente voluntária, e ela quer entender como que, por exemplo, a Câmara poderia ajudar nesse processo de não ter tanta burocracia para serviços como esse. Veja bem, hoje o acolhimento eficiente das pessoas que sofrem com problemas de saúde mental, ele só acontece porque as entidades filantrópicas dão esta retaguarda ao poder público, né? Hoje, se não fossem essas entidades, nós estaríamos literalmente vivendo um caos, porque o poder público não consegue absorver esse problema. Então eu enxergo que, se tratando da Câmara, do Poder Legislativo, nós temos que trabalhar em frentes, em políticas, em projetos que possam desburocratizar o serviço destes espaços, destas casas filantrópicas. É claro que sempre buscando tomar o cuidado da forma que esses lugares estão trabalhando, para que a gente possa ter lugares realmente responsáveis, que trabalhem com profissionalismo, com responsabilidade, mas ao mesmo tempo nós precisamos desburocratizar. Nós temos que, já que são eles que dão esta sustentabilidade para o município ou para o governo do estado, nós precisamos poder dar para eles as substâncias suficientes para que eles possam exercer os seus trabalhos. Eu enxergo desta forma. Noemi, a Câmara tem como, de alguma forma, ajudar a aumentar e ampliar, por exemplo, que as pessoas queiram se voluntariar, que queiram participar desse tipo de projeto, como acontece no CVV? Na verdade, assim, o projeto de voluntariado é muito importante, mas pelo que eu entendi, ela é uma organização social. E o que nós estamos enfrentando hoje, até marquei uma agenda com a presidente da Fundação de Ação Social, é justamente a dificuldade das organizações sociais serem inseridas no Conselho Municipal de Ação Social, por exemplo. Você tem uma noção, a exigência do poder público é que as organizações sociais não sejam voluntários. A gente vê que ela está com dificuldade de conseguir voluntários, mas a Fundação de Ação Social diz, não quero voluntários. Vocês têm que minimamente contratar 2 profissionais, ou seja, uma organização social que está perdendo casa, que não tem dinheiro nem para comer, como é que ele vai contratar? Vai colocar lá um RH, que é uma das coisas que mais onera uma organização, uma empresa, é a folha de pagamento. Há essa exigência. Por que as instituições não avançam? Porque o poder público não quer voluntários, ele quer CLT. Então, e essa é a nossa dificuldade, a gente está trabalhando, inclusive eu vou fazer essa fala com ela, para tirar essa questão, porque se voluntário a gente não está conseguindo, como é que uma organização social vai contratar 2 profissionais, que é exigência, para participar do conselho? Qual que é a proposta? Vamos participar do conselho. Na verdade, o conselho é o fundo de recebimento, é a porta para receber emendas parlamentares, para fazer convênios, ou seja, o poder público precisa ter um outro olhar em relação às organizações sociais. Ele precisa ver a organização social como parceira, porque organizações sociais estão fazendo o que o poder público não está fazendo. Se o poder público estivesse fazendo a sua tarefa, o seu exercício de casa, não precisaria das organizações sociais. Mas a sociedade civil, vendo a necessidade, principalmente nas áreas, por exemplo, de drogadição. O CAPS é um projeto do governo, mas eu, particularmente, não vejo tanta eficácia no CAPS. Por quê? O menino vai lá durante o dia, tem algumas tarefas, mas à noite, onde é o maior perigo, que é ali na boca de fumo, que é a reunião com os amigos, ele está na rua. Então, precisa de uma política de internamento mais prolongado para tirar esse menino desse contexto para recuperação. E Curitiba hoje, por exemplo, não tem uma vaga para dependência química. E isso é um trabalho que nós, enquanto vereadores, estamos fazendo, exigindo da Secretaria de Finanças para que mande orçamento para essa questão, com a Fundação de Ação Social, Defesa Social, que trabalha com políticas públicas para a dependência química, para que tenha minimamente vagas. As vagas que temos hoje é vagas de acolhimento. Ora, se você tem um morador em situação de rua que é dependente químico e vai para uma sala de acolhimento, é uma coisa. Agora, que ele vai para uma vaga de tratamento para dependência química, o resultado é outro. Então, o poder público precisa ter esse olhar, precisamos mudar em forma de lei, ou o executivo muda, ou os vereadores têm
tem essa autonomia para mudar, mas é urgente a mudança e ver a sociedade civil como parceira, não como inimigas. Hoje vê como inimigas. Se fizer, faz. Tanto, me abre um espaço aqui para falar isso, eu estive numa mesa com o Conselho Municipal de Ação Social de Curitiba e eu levei lá uma organização social que foi colocado isso. Olha, nós só vamos colocar vocês no conselho se vocês contratarem, no mínimo, 2 profissionais ali na sua instituição. Eles estavam passando fome. Aí o rapaz falou assim, bom, então, ele tinha 49 jovens lá abrigados. Então, eu vou fechar a casa. A pessoa que nos atendeu silenciou. Aí eu disse assim, tá bom, então a decisão dele é fechar. Onde é que nós vamos colocar, enquanto poder público, as 49 pessoas? Ela não tem onde colocar. E a gente teve mais uma conversa, procuramos resolver uma questão bem pontual, mas precisa ser em força de lei. Colaborando, viu, Patrícia, interrompendo, sem querer interromper, mas já interrompendo, o executivo precisa ter a humildade de assumir que não dá conta do problema sozinho. Após assumir que não dá conta do problema sozinho, ele precisa facilitar para essas entidades e não dificultar, que é o que acontece hoje. Essas entidades sofrem muito com as burocracias e com as dificuldades que tem pela frente. Então, para que a coisa possa funcionar, hoje, se o poder público não dá conta, é necessário facilitar para as entidades, no meu entendimento. Oscalino, você também acha que a burocracia pode acabar limitando que essas... Enfim, que as ONGs, enfim, as pessoas que estejam a fim mesmo de ajudar e fazer a diferença na sociedade ajudem? Com certeza. Eu, primeiramente, quero agradecer a Claudiane, que faz um trabalho brilhante a nível de Brasil, porque eles não ouvem só os curitibanos. E o CCV é uma entidade fantástica que ajuda e muito, ainda mais com o sistema de home office e por aí afora. Estive, Patrícia, junto com o nosso presidente João, 5 irmãos, e também, não só nós dois que estivemos lá, na reunião da saúde, conversando, e eu sugeri que nós temos que unir forças com as secretarias. De repente os vereadores não ficaram sabendo disso, mas fiz uma proposta de que possamos estar reunidos no mínimo umas 3 ou 4 secretarias para amenizar essa situação da dependência química, de tanto consumo de droga e tanta destruição e roubos. Então, que possamos estar chamando a Secretaria da Saúde, a Secretaria, de repente, Alimentar e a Secretaria da Segurança e a FAS, para que possamos ver de quem é a responsabilidade, porque a gente percebe que está sendo ido e vindo e não chega-se a uma conclusão. A vereadora Noêmia foi muito clara das entidades que faz uma ajuda fantástica. E não é só em Curitiba. Eu imagino agora entre Curitiba, São Paulo e a Porto Alegre, o quanto vai aumentar do desequilíbrio mental e até mesmo da procura e da marginalidade que vai ter. Então, nós precisamos realmente nos reunir e ver qual é o papel de cada um para que a qualidade de vida da população possa melhorar. E em relação aos voluntários, a gente sabe que é muito gratificante, um acadêmico, enfim, qualquer nível de pessoa estudante ou outras pessoas já aposentadas fazer um trabalho voluntário. O maior voluntário foi Jesus Cristo, mas nós como cristãos podemos fazer alguma coisa, mas o poder público tem que fazer muito mais. Bom, agora nós vamos para a fala da Mariane, que é psicóloga, e da Mariana, que é socióloga. Elas trouxeram dois pontos bem próximos e parecidos para a gente discutir aqui na mesa. Pode rodar, Bruno, por favor. Eu tenho tido proximidades muito com pessoas que recentemente foram institucionalizadas em locais como comunidades terapêuticas, que não são regularizadas que são clandestinas, e analisar a partir de toda essa política da cidade mesmo, né? Então, do lazer, de como está o nosso centro de atenção, as nossas atenções primárias de saúde, né? Então, os nossos postos de saúde, se eles estão acessíveis a todas as pessoas geograficamente, né? Eu queria chamar a atenção para os vereadores pensarem como que se dispõem as políticas públicas de saúde para jovens que vivem na periferia. Eu chamaria, Patrícia, atenção principalmente para isso. Como que os senhores e as senhoras vereadoras estão pensando as questões de saúde
saúde relacionadas à juventude que vive em territórios periféricos na cidade de Curitiba. Bom, acho que a pergunta aí da Mariana é essa, né? Como olhar para uma... né? Você já tem um sistema que é mais limitado para quem tem esse tipo de problema, né? Que é o problema de saúde mental. Como olhar para esse jovem ou para essas pessoas que estão mais na periferia, né? Que já estão em um contexto diferente do que a maior parte da população. Bom, eu particularmente acho que o primeiro ponto é fazer com que esses serviços públicos com qualidade cheguem até esses jovens da periferia. E para que isso aconteça, eu enxergo que é preciso ter uma integração. E hoje nós não temos essa integração. Essa integração, ela passa pela Secretaria de Saúde, ela passa pela FAS, ela passa pela Guarda Municipal, pela Força de Segurança do município e por outros órgãos que estão estabelecidos no município. Não adianta nós buscarmos apenas levar bons serviços para os centros da cidade, né? As áreas centrais da cidade. Nós temos sim que levar para as regiões mais periféricas. É a única forma de a gente conseguir alcançar não só a questão da saúde de qualidade de uma forma geral, mas principalmente a saúde mental dessas pessoas que estão nestas regiões mais vulneráveis e são pessoas mais suscetíveis a esses problemas. Então eu acredito muito na integração dos serviços para que a gente possa levar qualidade para as regiões mais periféricas. Você acha, Noêmia, que a saída seria integrar melhor esses sistemas? Você acha que eles ainda não estão bem integrados? Na verdade, sim. A minha leitura em relação a moradores em situação de rua, que também é óbvio que a maioria ali tem problemas de saúde mental. Não pode negar. Além da drogadição, tem problemas seríssimos. E a drogadição leva também a doença, a saúde mental ficar comprometida. O que eu observo que não está sendo feito enquanto poder público, a fala do vereador é muito propícia. Nós precisamos de um plano robusto para pessoas em situação de ruas. Enquanto a gente não tiver um projeto de governo, de Estado, em relação a moradores em situação de rua, nós vamos ter uma Cracolândia de São Paulo aqui em Curitiba. E quando fala de jovens da periferia, eu fiquei pensando, se você avaliar que leitura é dos jovens de periferia? O que estuda, a gente pode fazer um trabalho de prevenção nas escolas, mas pelo que eu entendi, não é o que estuda, não é aquele que está buscando conhecimento, é aquele que está ocioso, aquele que está envolvido nas drogas. Se você avaliar bem, a maioria deles estão no centro da cidade. Eles não estão vivendo mais na periferia. Mas a gente observa também que antigamente, Curitiba, nós tínhamos no centro de Curitiba muitos moradores em situações de rua. Hoje a gente vê na periferia, nos bairros, a gente está vendo. E isso é importante. Agora, nós temos aí 9 regionais que poderia fazer um trabalho efetivo, cada um na sua região. O que a gente não vê, o que a gente observa é que fica centralizado na Fundação de Ação Social e na nossa leitura, pelo que nós estamos observando, até das denúncias que nós estamos vendo, é higienista. Vamos tirar daqui para colocar ali. Eu já vi pessoas dizendo assim, vamos tirar esses moradores, esses drogados. Quando você chama de drogado, de marginal, de bandido, o poder público tem que fazer meia-culpa. Por quê? Porque não tínhamos políticas públicas na questão de educação para esse menino. Então, a gente tem que fazer meia-culpa, não dá para apontar o dedo. Aí olha para a praça ali, o Frásio diz assim, puxa, podia pedir para a Fundação de Ação Social vir aqui, botar todo mundo aqui e levar lá para o Caximba. E isso é muito ruim, isso é demonstração de incompetência na gestão do município. A gente tem que pensar numa política robusta, uma política que é direcionada, humanitária, de encarar o desafio de cada indivíduo que está em morador em situação de rua e entender o porquê ele está ali. Muitos deles são moradores do interior do estado, São Paulo, Rio de Janeiro, que não conhecem a política pública de volta ao lar, que nós temos, que é uma passagem de graça para voltar para sua casa. Muitos estão aqui por isso. Por quê? Vieram do interior do estado, tentar a vida, não conseguiram o que eles queriam e ficam em morador em situação de rua. Agora, o poder público precisava ter conhecimento. Não tem? Provavelmente não tem. Por quê? Porque falta profissionais também. Nós estamos aí com um déficit de servidores públicos para fazer esse trabalho com excelência. Precisamos, por exemplo, para fazer esse trabalho, um centro municipal no centro da cidade ou nas regionais de atendimento, de receber essa pessoa e dizer, qual que é a tua história? Põe aqui no cadastro. Você quer comer? Vai comer aqui no restaurante. Você quer capacitação profissional? Nós vamos buscar o SESC, o SENAC, a capacitação profissional para você. Você quer voltar para a tua casa? Nós vamos voltar. Mas enquanto
enquanto não fizer isso, é pagar fogueira, pagar incêndio e não resolve a questão crônica, que é moradores em situação de rua, tanto dependentes como muitos com problemas de saúde mental, que a maioria estão com saúde mental. Agora, se a gente não tem uma política pública voltada, robusta, para encaminhar esse menino, não só ficar no CAPS, mas do CAPS ver que não está tendo rendimento, encaminhar para uma casa de recuperação de dependência química, a gente chama de centro terapêutico, a menina falou que é clandestino. É clandestino por quê? Porque o poder público dificulta. Eles querem regularização, porque interessa, Patrícia, porque eles regularizando, estando no conselho, estando dentro desse contexto, eles vão melhorar de situação, vão receber recursos, vão poder fazer convênio, interessa, mas falta boa vontade do poder público de fazer esse projeto robusto para tirar essas pessoas, ou amenizar a questão de saúde mental e de moradores em situação de rua. E qual é a sua opinião, vereadora Ascarino? Precisamos ter forças a nível tripartite, Estado, município e federação, com o mesmo objetivo. Até porque um dia eu comentei, não sei se foi na nossa tribuna, de que agora tem 28 cidades que faz parte da região metropolitana. E qual dessas cidades que não tem problema? Todas têm. E se avoluma muito em Curitiba. Então, nós temos que estar conversando com a área da saúde, com esses segmentos, que pode estar mais a par de cadastro e tudo mais, e fazer uma força-tarefa. Por que eu digo isso? A Curitiba é dependente de algumas coisas. Por exemplo, o aeroporto é de fora, os reservatórios de água praticamente todos são de fora. E também os dependentes químicos doentes, que são de fora também. Então, precisamos, independente de barreiras e divisas, conforme nós atendemos a saúde, atendemos esporte, atendemos uma infinidade de diversidade de situações da região metropolitana, a saúde também é prioritária. Bom, e agora para terminar aqui o nosso episódio, a gente vai trazer a fala do Ícaro Agostinho, ele que é psicólogo de um CAPS aqui de Curitiba, e também do Alexandre Serafim, que é psiquiatra, médico psiquiatra. Pode rodar, Bruno, por favor. Quanto à fila de espera super demorada para a psicologia ambulatorial. Muitas das vezes a gente dá alta do CAPS, o paciente fica por meses até conseguir uma consulta ambulatorial com um psicólogo, então realmente precisaria de uma melhora nessa fila. Por favor, vamos pensar sobre essa burocracia para retirada de medicamentos de alto custo, que é uma novela para muitos pacientes para começarem a retirar a medicação. Isso poderia ser um pouquinho mais poderia ser um pouco mais ágil. E repensar aí o número de leitos SUS, porque às vezes a pessoa fica muito tempo numa central de leitos e ela realmente corre risco de vida. Bom, os dois trouxeram ali temas que estão ligados, né? Que é essa fila para conseguir o atendimento. Então, até mesmo depois que o paciente passa ali por um CAPS, e aí quando ele vai tentar reagendar um retorno ou continuar o tratamento dele, ele não consegue ter essa resposta tão rápida e acaba desistindo do tratamento, enfim, ou tendo algum problema no meio do caminho. E a questão da medicação também, né? Que normalmente são medicamentos, quando necessário, são medicamentos muito caros, né? Que não é qualquer pessoa que consegue ter acesso a esses medicamentos. Alexandre, o que você acha que os vereadores poderiam fazer para melhorar esse tipo de situação? Bom, eles têm razão, né? Veja bem, eu vou dar um exemplo num assunto que eu trabalho muito, que é referente ao diabetes, né? Nós estamos tramitando um projeto na casa que deve ser pautado em breve, pretendemos aprovar, aonde o paciente de diabetes tipo 1, ele precisa renovar o seu laudo médico para poder tirar os remédios que ele tem direito. Mas o diabético tipo 1, ele não tem cura. Diabetes tipo 1 é uma doença que ainda não foi descoberta a cura. Então, não faz sentido nenhum existir este laudo. E a burocracia impõe que a cada 6 meses, se eu não me engano, ele precisa ir ao médico e renovar esse laudo, que é um absurdo. Isso levando em conta de que a diabetes não tem cura. Então, nós precisamos, sim, buscar cada vez mais saídas legislativas para poder melhorar essa situação, eu não tenho dúvida. Referente aos serviços do município, nós hoje temos, na questão da saúde mental e para o tratamento de esquizofrenia, apenas 115 leitos psiquiátricos na rede pública municipal.
o que é extremamente insuficiente para atender o tamanho de uma cidade como Curitiba. Então, quando eles se referem nestas dificuldades, as questões realmente existem e refletem diretamente na nossa população. Curitiba hoje tem um orçamento para o ano de 2024 de por volta de 14 bilhões de reais. Para a saúde, está indo por volta de 3 bilhões, 2 bilhões e pouco para a saúde. Nós não podemos admitir que uma cidade que tem um orçamento como este para a saúde pública no nosso município tenha falhas tão graves nos serviços de saúde. Falhas como, por exemplo, o número de pessoas em excesso na espera para consultas especializadas. Muitas delas diz respeito à saúde mental, que é o que o nosso amigo no vídeo aqui citou. Então, hoje, nós temos muitas pessoas, 213 mil pessoas, vereador Oscalino, esperando uma consulta especializada. 203 mil pessoas na fila esperando poder resolver os seus problemas. Dessas 213 mil pessoas na fila, por volta de 60 mil pessoas são para serviços oftalmológicos. Você já teve um problema no olho e foi buscar um oftalmologista com urgência? Você imagina você ter que esperar 60 mil pessoas para ter a condição de um tratamento oftalmológico. Então, uma cidade que tem um orçamento como esse não pode deixar com que isso aconteça. E isso a gente faz como? Propondo ideias interessantes, como a ideia que apresentamos aqui através de uma sugestão ao Executivo, que é de um centro oftalmológico na cidade de Curitiba, que possa atender essas pessoas, dar vazão nesta fila, inclusive com uma ótica, com óculos gratuito às pessoas que mais precisam. Com este orçamento é possível fazer. É possível fazer nestes exemplos que eu estou dando para vocês aqui, como também é possível fazer na saúde mental. O que precisa é ter boa vontade e competência para botar em prática. Noêmia, você acha que realmente existe alguma saída para melhorar essa questão da fila, de acesso a esse tipo de especialidades e também a questão dos medicamentos? Eu penso que o poder público precisa se conscientizar que nós somos pós uma pandemia que trouxe prejuízos seríssimos, né? Consequência do Covid, desde as questões de físicas, mas em especial as questões mentais. Muita gente surtou nesse período, até pela morte dos seus queridos, enfim. A gente vivencia uma política pública frágil, mas que precisa ser melhorado, como, por exemplo, a questão de fila de espera para um psicólogo. Ora, se eu estou buscando uma cura, se eu estou me propondo a ir para um CAPS, mesmo que seja durante o dia, o menino, a menina, chega um momento que diz assim, olha, eu preciso... não está sendo o suficiente, eu preciso mais. Aí fica uma fila de espera para esperar um psicólogo. Ou essa menina ou esse menino chega e fala assim, eu preciso sair da rua, porque à noite eu estou na rua e estou voltando a usar drogas. Então me interne, ou me deixa um mês no hospital porque eu estou em surto. E isso são políticas importantes, mas não adianta você ter uma política importante como essa, como psicólogos para atendimento, como leitos para sair do surto e como vagas sociais para tratamento de dependência química, se é reduzido a quase nada. Então, você tem uma política, mas falta eficácia. Você tem um programa de atuação, mas não tem profissionais, nem casas, e nem leitos para atender, e nem profissionais na área, na psicologia para atender esses doentes. Ora, você tem um modelo de planejamento de políticas públicas, mas não tem eficácia porque não tem profissionais para atender. Então, ela se torna ineficaz. E isso tem que ser visto. Tanto que nós não temos concursos públicos há muito tempo. Precisa melhorar esse conceito. PSS, vamos pensar em políticas, mas precisamos atender essa criança. O que a gente percebe, essa pessoa, o que a gente percebe é que está tendo um aumento significativo de moradores em situações de ruas, um aumento significativo de dependência química sem tratamento. Vereadora Oscalino, você acha que existe algum caminho aí para encurtar essas filas e dar mais acesso aos medicamentos? É importante avaliar um passado e ver o momento presente e estar trabalhando um futuro promissor e com recursos. E também percebo a dificuldade que a pessoa chega numa unidade de saúde
ela pede um internamento e ali, com certeza, de repente demora um pouco e a pessoa não espera e vai embora. Eu mesmo fui levar no UPA uma pessoa e ele ficou ali comigo, de repente ele deu uma saidinha e falou, cuida da minha mala aí. Isto, eu não era vereador ainda. De repente, quando chamaram ele para entrar na ambulância e eu dar um tchau para ele, ele tinha fugido. Então, é delicado. Então, as unidades de saúde teria que ter um profissional ali já preparado e reunir todas as competências possíveis para não perder o desejo dele ir. Porque lá eles não tem muro, não tem nada que segure, porque é uma doença gravíssima e nós temos que participar na melhora disto. Bom, Patrícia, eu só posso concluir dentro da política pública, que é um assunto relevante e que a gente está meio em banho-maria enquanto poder público, é a questão do internamento compulsório. Porque realmente o que acontece? A gente fica naquela dependência do menino, da menina querer e fica principalmente a família, fica a mãe, o pai, fica na expectativa para ele não mudar de ideia. E, de repente ele muda de ideia, não quero, vou continuar usando drogas. E isso é muito ruim, porque quando você tem um dependente químico, ou um menino, uma menina, uma pessoa com saúde mental em casa, a família inteira adoece. A família inteira adoece. E aí nós temos que pensar em internamento compulsório. O que é o internamento compulsório? Que foi liberado, graças a Deus, a lei federal hoje, qualquer pessoa pode internar. Um pai pode dizer, eu quero internamento do meu filho. Isso é viável. Mas internar onde? Se Curitiba não tem políticas públicas para internamento compulsório. As clínicas que tem, e não tem nem vaga, né, social, mas as clínicas que nós temos em Curitiba são tudo portas abertas. Extremamente abertas, sem muro, sem nada. São casas, assim, chácaras que você pode entrar e sair qualquer hora. Como é que você trata um menino que está lá com internamento compulsório nesse sentido? Então, nos grandes centros, quando tem tratamento compulsório, tem resultado. Porque esse menino precisa ficar um tempo dentro dessa casa, dessa clínica, tirando com medicação, verdade, com terapia ocupacional, para ele conscientizar de que ele precisa parar, mas vontade própria poucos têm. E os que têm, agora a gente vai vivenciar isso agora no inverno, todo mundo vai querer se internar agora no inverno. Todos vão querer. Por quê? Por causa do frio, mas não com a intenção de parar de usar dependência química, porque precisa de um tratamento mais aprofundado, precisamos de casas de terapeutas mais capacitadas e para isso precisa de recurso público que não tem. Bom, um tema extremamente importante que daria, né, muito pano para manga aí, mas quero agradecer a presença de vocês, agradecer aqui o vereador Alexandre Leprevaux, que também é membro da Comissão de Saúde aqui da casa. Obrigada por ter participado. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês sempre. Noêmia também, vereadora Noêmia, que é vice-presidente da comissão, obrigada pela tua participação. A gente que agradece o tema de vocês, saúde é sempre relevante, a gente está sempre à disposição, né, vereador? Vamos vir aqui quantas vezes chamarem. Vereadora Scalino, obrigada também por ter compartilhado aqui com a gente as suas vivências e seu conhecimento. Bacana, Patrícia, agradecer ao nosso presidente Marcelo e toda a sua equipe que tem trazido resultados novos, mas nós precisamos de renovar a saúde da população no sentido mental. Bom, e você que está assistindo a gente, escutando a gente, lembrando que essa é a Casa do Povo. No site da Câmara você encontra o contato dos vereadores que estão aqui com a gente hoje, de todos os 38 vereadores da casa. Eles sempre estão abertos aí a escutar, enfim, e dar esse retorno para a população. Você quer falar alguma coisa, Eu não poderia deixar de dizer, eu sou autora da lei do Janeiro Branco, que é justamente prevenção e tratamento de doença, de saúde mental. Não poderia dizer que é uma lei que me orgulha muito dessa questão de programa de prevenção para que a gente possa amenizar a situação. Obrigada pela oportunidade. Perfeito. E espero você até a próxima. Lembre de ativar o sininho. Quer falar também, vereador? É um tema muito provocante. Eu gostaria de deixar aqui um convite às pessoas, vereadora Noêmia, vereador Alexandre, de que próximo da sua casa tem uma unidade de saúde. E lá tem as reuniões do Conselho de Saúde, que é fundamental você se fazer presente, levar o problema, tentar uma solução. Depois tem o distrito também, que tem uma reunião de saúde, e o próprio Conselho de Saúde Municipal,
que tive a oportunidade de participar do tempo do Castaniguchi. E a Ouvidoria da Saúde de Curitiba, o 0800, provoquei numa conferência e bateram o martelo e deu certo. Está lá até hoje. Então, ó, acessa os vereadores aí, o contato deles, o WhatsApp, ali pelo site também, que eles têm muita coisa legal para compartilhar com vocês. E continue aqui acompanhando o trabalho da Câmara Municipal de Curitiba nas nossas redes sociais. É só procurar a Câmara Municipal de Curitiba que você encontra a gente. Até uma próxima e tchau!